Deus. 1 Reis capítulo 19, você pode abrir a sua Bíblia? 1 Reis capítulo 19. Eu quero trazer uma palavra, queridos, para a igreja hoje. E essa palavra é: por que não eu? Amém? Diga assim para o teu irmão: por que não eu? Por que não eu? Quando acontece uma coisa boa com alguém, você fala, não fala? Por que não eu? Quando você olha lá no Instagram, quando você olha lá no Facebook, aquele irmão tirando aquelas férias naquela praia maravilhosa, descansando, tomando água de coco, você fala assim: por que não eu, né? Bem que podia ser eu. A gente se alegra com a vitória de muita gente, com o tempo bom que as pessoas tiram. Eu fico muito feliz quando eu vejo no Face, lá no Instagram, os irmãos tirando férias, viajando, curtindo, descansando. Isso é muito bom, porque a Bíblia fala que Deus provê aos seus filhos, aos seus amados, o melhor, né? E é tão bom quando a gente vê Deus provendo isso para os seus filhos. Eu quero ler com vocês 1 Reis capítulo 19, versículo 17. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre duas pessoas, Elias e Eliseu. São duas figuras da Bíblia muito conhecidos. Quantas histórias, quantas mensagens já foram trazidas e tiradas através da vida de Elias e da vida de Eliseu, que são modelos, que são exemplos de coisas tremendas, poderosas, abençoadoras que Deus pode fazer na nossa vida, quando nós permitirmos que Deus faça. Amém? Eu lembrei de duas coisas também para avisar para os irmãos. Toda vez que você vê um vídeo da minha mensagem, eu estou sempre de camisa azul. Mas não é a camisa às vezes que é azul, é a luz que é azul. Os irmãos podem pensar que eu não troco de camisa nunca, né, na mensagem. Não, mas esses dias eu vim com a camisa branca, foi olhar no vídeo e estava azul. Estava com a camisa cinza, foi olhar no vídeo e estava azul, mas é a luz que é azul. Tá bom? Então não se assuste, não é o mesmo vídeo, nem a mesma mensagem. E também avisar os irmãos que nós trocamos o nosso projetor, colocamos um projetor novo aqui, da mesma qualidade do outro que está ali do outro lado, para que os irmãos que estão aqui possam ver do mesmo jeito, com a mesma qualidade dos que estavam do outro lado. Tá bom? Deus proveu. E que o ar-condicionado novo ainda não foi instalado, infelizmente nesse calor aí o instalador está com muitos compromissos, mas na próxima semana ele me prometeu que vai instalar para nós. Tá? Um ar novo, 36.000 BTUs aí para poder refrescar mais para nós. Eu sempre esqueço de avisar, falar essas duas coisas. E também falar do meu canal no YouTube. Por favor, vá lá, entra lá. Quem ainda não fez a inscrição no meu canal? Levanta a mão, quero ver quem não fez. Todos aqui já fizeram? Por favor, irmãos, entra lá no meu canal, Lúcio Rocha, faz a inscrição, ativa o sininho lá que você vai, toda vez que eu postar uma mensagem, você vai receber lá. Tá? Eu tenho alguns vídeos que tem muitas visualizações de pessoas que já estão assistindo, que eu acredito que vai ajudar de alguma forma no crescimento espiritual de muitas pessoas. Então compartilha também no Facebook os meus vídeos, compartilha com seus contatos, para que eles ouçam a mensagem. Tá? Eles podem estar ouvindo e acrescentando algo na vida deles, tá bom? Tem o Face da igreja também, tem o YouTube da igreja, tem mensagens. Participa de todas essas redes, tem o Instagram da igreja, tem o meu Instagram também. Tá? Participa de tudo para que você esteja sempre a par de tudo que está acontecendo. 1 Reis 19, 17 diz assim: partiu pois Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele.
Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu. Volto, pois, Deus seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e o deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Amém? Muitas pessoas, queridos, já falaram sobre Elias e Eliseu. A gente tem muita coisa a aprender com essas duas figuras bíblicas, Elias e Eliseu. São dois personagens extremamente importantes na história do relacionamento do homem com Deus. Eles são tão importantes que o Elias foi levado ao céu sem conhecer a morte. E segundo alguns teólogos, Elias voltará ainda a esse mundo para falar do amor de Deus. Então Elias era uma pessoa muito importante. Elias pediu a morte, Deus não concedeu a morte para ele, ao contrário, porque Deus amava Elias. Muitas vezes, graças a Deus, Deus não concede algumas orações nossas, que são orações tolas. E essa oração, um pouquinho tola, era a oração de Elias. Mas a gente tem que lembrar, queridos, que os homens de Deus eram homens. E como homens, falham como a gente falha. O que acontece é que existe um diferencial na vida dessas pessoas, que quando Deus olha, Deus quer usá-los para fazer algo grande, algo sobrenatural, algo extraordinário, como usou a vida de Elias, de Eliseu. Assim como Deus pode usar a minha vida e a tua vida. Nós temos os nossos erros, as nossas dificuldades, assim como todos os grandes homens da história tiveram, como Davi teve. Davi foi um grande rei, Salomão foi um grande rei, Abraão foi um grande homem, Isaac foi um grande homem. Os nossos heróis da fé, mas eles foram homens, e como homens tinham suas dificuldades. Todos eles em algum momento erraram. Não é por causa da nossa fragilidade, alguns erros, que Deus, Ele não vai nos usar. Ele pode usar você, Ele quer usar você, só depende de você. Só depende de você. Elias, ele entrou numa caverna e disse assim: só sobrou eu. Deus disse: não, não sobrou só você. Cuidado com o ego, irmãos. A gente precisa, muitas vezes, fazer aquilo que a gente canta tantas vezes e não faz. Às vezes nós temos que diminuir o nosso eu, para deixar que Deus cresça na nossa vida, amém? E ali foi um pouquinho, talvez, do ego de Elias, por tantas coisas poderosas que Deus fez na vida dele, e a importância que ele tinha, e ainda tem. Elias era uma pessoa que, ele tinha uma grande influência. Elias, segundo alguns estudiosos, ele tinha uma escola de profetas que tinha cerca de 2.000 jovens sendo treinados para ser profeta. Então Elias era uma pessoa muito importante. E de repente ele diz: Senhor, só tem eu. Deus disse: não, só você não. Existem muitos lá ainda que são fiéis, que não dobraram os seus joelhos, que se mantêm firmes. Tem muitos lá ainda que eu sou o Deus deles. E aí então Deus dá uma ordem para Elias e diz assim: você vai ungir um moço, um jovem chamado Eliseu. E Elias pode ter parado um minuto e pensado assim: mas Eliseu, eu não lembro entre os 2.000 que eu tenho lá aproximadamente, nenhum jovem chamado Eliseu. Eliseu não estava na escola de profetas de Elias. Eliseu não estava no lugar aonde talvez as pessoas pensariam que seria ali o substituto de Elias. Eliseu não estava na escola de profetas. Ele estava em outro lugar.
Talvez a escola de profetas seria o lugar onde Deus tiraria aquele que substituiria Elias, mas não foi. Deus disse para ele: você vai ungir um moço chamado Eliseu. Deus, ele mudou totalmente o roteiro da história, porque a história, o roteiro seria: o substituto de Elias vem da escola daqueles que ele treinava, que conviviam com ele, que ele sabia quem era, que ele tinha um laço, que ele sabia quem era. De repente Deus muda a história. E Deus, ele faz muitas vezes isso. Ele muda a história. Muitas vezes Deus escolhe aquele que não é, talvez, aquele que estaria na vez para substituir, ou então para crescer. Por exemplo, eu já vi durante todo o tempo da minha vida ministerial, eu vi muita gente boa, mas eu também vi muita gente excelente. E eu vi muita gente excelente não dar em nada, e muita gente boa se tornar excelente. E Deus diz para Elias: unge esse moço chamado Eliseu. E aí nós perguntamos: por que Eliseu? Por que, por um papel tão importante de ser profeta do povo de Deus, Deus escolheu Eliseu, que não era um dos que estavam na escola de profetas? Por quê? Porque quando Elias recebe a notícia, Elias não questiona Deus. Eu fiquei pensando em tudo isso. Por que quando Elias chama Eliseu, Eliseu também não questiona? Eliseu não diz assim: calma, profeta, será que realmente é isso? Quando eu e a pastora recebemos o nosso chamado pastoral, eu cheguei em casa e disse para ela: Deus essa noite me falou isso, isso e isso, eu vou ter que tomar uma decisão, o que você acha? Sabe qual foi a resposta da pastora? Ela não disse assim: calma, vamos orar, espera 1 mês, 2 meses, vamos. Ela disse assim: se Deus falou com você, você quem sabe. Eu te acompanho naquilo que Deus falou com você. E eu disse para Deus: amém. E é muito interessante essa história, porque eu conto muitas vezes para que você saiba como Deus, Ele encaminha as coisas da nossa vida. E como Deus, quando Ele faz algo na nossa vida, também, ao contrário, tem as provações para você não entrar naquele projeto de Deus. Porque o inimigo, ele quer muitas vezes abortar aquilo que Deus tem na tua vida. Foi assim com Jesus. Se foi assim com Jesus, por que você acha que vai ser diferente com você? Você já reparou que toda vez que você se dispõe ao desafio, começam a aparecer barreiras para você não cumprir aquele desafio, não cumprir aquele propósito que você estabeleceu, que você, por exemplo, você estabelece no teu coração assim: 2020 vai ser o ano em que eu vou ganhar muitas almas para Jesus. Aí começa a aparecer trabalho de noite para você, trabalho de manhã, trabalho à tarde. Começa a aparecer um monte de propósito. Começa a dar preguiça. A Bíblia diz: tudo contribui para aqueles que amam a Cristo. Mas quando a gente é desafiado a alguma coisa, parece que tudo começa a contribuir para a gente não fazer aquilo que a gente se propôs. Quando você dispõe. Com Jesus foi assim. Jesus estabeleceu a meta, morrer na cruz para salvar a humanidade. E o diabo tentou abortar. Jesus foi para o deserto, foi tentado por Satanás. Cada tentação, cada proposta, não foi? Assim também muitas vezes é conosco. Por que Eliseu? O que foi que Deus viu em Eliseu? O que foi que Deus viu em Elias? O que é que Deus vê em você, meu querido? Quantas vezes você já olhou no espelho e disse: por que eu? Os casais,
casais da igreja, apaixonados, de vez em quando tem que discutir uma relação, aí pergunta assim, um olha para o outro: por que você me escolheu? Não é? Você já fez essa pergunta? Pessoa? Qual é o casado mais de 30 anos que nunca perguntou isso? Por quê? Mas, afinal de contas, por que você me escolheu? Eu escolhi você porque primeira vez que eu te vi, eu reparei nisso, naquilo, o jeito que você fala, o jeito que você é, então eu te escolhi por causa do seu caráter. Por que Deus escolheu Eliseu, querido? Por que Deus me escolheu? Por que Deus escolheu a pastora? Por que Deus escolheu você? Para cumprir uma missão tão linda na face da terra, que é falar do amor de Jesus, ser desafiado a ganhar almas para o Senhor, a ganhar a tua família, os teus amigos, os teus vizinhos. Queridos, isso é a maior obra, o maior desafio, o maior chamado. Nós sermos desafiados. Deus mexeu com a gente, Ele olhou para dentro de nós e disse: eu quero usar você. Aí você fala: Deus, por que o Senhor me escolheu? Se Deus te escolheu, é porque Ele olhou em você. E apesar de todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, todos os seus erros, em Cristo Jesus, no sangue de Jesus, Ele não olhou para isso, Ele olhou para as tuas qualidades. Ele olhou para aquilo que Ele podia usar na tua vida. Amém? E eu olhei para a vida de Eliseu e eu vi algumas coisas que eu percebi que Deus também viu na vida dele, e por isso Deus usou Eliseu. O versículo 17 diz assim, que interessante. Deus diz assim: o que escapar de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Deus disse isso para Elias. Deus disse: Elias, aquele que escapar de Jeú, que estava sendo coroado como rei de Israel, o profeta Eliseu vai matá-lo. Eliseu tinha uma espada, e isso mostra que Eliseu sabia manusear muito bem uma espada. Eliseu era um moço do campo, agricultor, lavrava a terra, cuidava da terra, mas também era um homem que sabia cuidar ou usar muito bem uma espada. Ele tinha que defender os seus animais, porque ele era um agricultor. Não é assim hoje, quando na fazenda, lá no interior, bem longe, aonde não tem polícia, aonde não tem ninguém para cuidar do fazendeiro. O fazendeiro cuida do gado, cuida da lavoura, mas ele tem uma espingarda. Se alguém tentar roubar, se alguém tentar causar dano à sua propriedade, ele usa a espingarda, é sua proteção. Então ele tem que saber cuidar da agricultura, tem que saber. Ele tem que saber cuidar dos animais, tem que saber. Ele tem que cuidar da sua família, tem. E também tem que cuidar da sua propriedade. Eliseu era a mesma coisa, queridos. Eliseu tinha sua junta de bois, ele cuidava, ele arava a terra, mas ele tinha que cuidar da sua família, ele tinha que cuidar dos seus animais, ele tinha que cuidar da sua plantação para não ser roubado. Então ele tinha com ele uma espada, e ele sabia manusear muito bem a espada. Eliseu era um moço preparado. Ele era preparado para arar a terra e era preparado também para usar a espada se fosse necessário. Então Deus disse a Elias: Eliseu, quem fugir de Jeú, Eliseu não deixa fugir não. Eliseu faz o que tem que fazer, mesmo sendo agricultor. E Deus nos ensina aqui uma coisa muito importante sobre a vida de Eliseu. Eliseu era um moço preparado para usar as armas certas na hora certa, o instrumento certo no lugar certo. Eliseu era um moço acostumado a arar a terra, ou era acostumado a usar a espada, dependendo da situação. Para trabalhar, usa uma arma, né? Ou um utensílio. Para guerrear, usa outra arma ou outro instrumento. Se é para lavrar a terra, e lavrar a terra
é algo um pouco mais simples, então ele usa o arado, o utensílio que ele tem, o instrumento que ele tem. Se é para lutar, então ele usa algo diferente, mais poderoso, uma espada. Existem armas humanas que é para os humanos. E a palavra de Deus é muito interessante, porque o apóstolo Paulo disse assim lá em 2 Coríntios 10:4, ele fala assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que Paulo está dizendo que é destruir fortaleza, não se destrói com arma humana. Fortaleza que ele diz aqui, Efésios capítulo 6, principados, potestades, poderes, existem coisas. Escute, olha para mim. O Senhor Jesus disse assim: há espíritos que só saem com jejum e com oração. Amém? Qual que é a arma que Jesus disse que em certos casos nós temos que usar para que alguns espíritos saiam? Jejum e oração. E jejum e oração é uma arma humana? Não, é uma arma espiritual. O que Deus olhou e viu em Eliseu é que ele percebeu que Eliseu, segundo a necessidade, sabia usar a arma certa. Isso é uma dificuldade que muitos crentes têm hoje. Não sabem usar a arma certa, usam a arma errada. A arma humana é para os humanos, para situações humanas. Inteligência é para situações humanas, capacidade para situações humanas, saber falar bem para situações humanas, ter boa aparência é para situações humanas, cara feia é fome para situações humanas. Agora nada disso vai adiantar para você se for para você derrubar fortalezas, expulsar demônios, orar pelos enfermos. Você pode fazer cara feia, você pode ter boa capacidade linguística, você pode ter muita inteligência, você pode ter boa aparência, mas nada disso a doença e os demônios querem saber. Isso é arma humana. Vai ser bom para você quando você está lidando com os humanos. Mas se você tem que derrubar fortalezas, você precisa usar aquilo que o apóstolo Paulo disse. Nós temos que usar armas espirituais, armas não humanas. Amém? Você precisa saber manejar muito bem as armas humanas, mas você também precisa saber manejar muito bem as armas espirituais. Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nada disso é arma humana, são armas espirituais. Jejum e oração, armas espirituais. Vida de santificação, arma espiritual. O que Eliseu sabia é que ele sabia lutar muito bem com as coisas humanas, usar os utensílios humanos, e sabia usar muito bem também os instrumentos de guerra. Talvez você esteja perdendo uma batalha na tua família porque você não sabe usar os instrumentos de guerra espiritual. E o que está acontecendo na tua família não é algo humano, é algo espiritual. Um dia ligaram para mim: pastor, só pode vir aqui na casa de fulano, porque ele está louco, ele está maluco aqui, ele bebeu uma garrafa de uísque, está quebrando tudo, e não sei o que. Falei: vou, estou indo aí. Quando eu desci do carro, cheguei na porta da casa, era uma casa mais antiga. Quando eu cheguei na porta da casa, eu escutei um grito lá dentro: ele não! Falei: esse não está bêbado. Eu falei: esse aí não adianta café puro. Quando eu cheguei, ele estava deitado, era um homem, ele estava deitado no sofá, fedendo cachaça. Quando eu coloquei o pé na sala, ele levantou, como se nunca tivesse bebido nada.
quis ficar nervoso, se alterar, eu disse: em nome de Jesus, senta aí. Quando eu falei isso, ele sentou no sofá. Falei: agora nós vamos orar por você, meu querido, vamos orar por você. Que está em você, vai sair em nome de Jesus. E nós oramos por aquele homem. Quando nós terminamos a oração, é como se ele não tivesse bebido nem uma colher de sopa de alguma coisa. Ele olhou para mim e disse: pastor, o senhor aqui? Eu falei: sim, me chamaram, eu vim aqui orar. O que foi que aconteceu? E eu contei para ele. Ele começou a chorar. Disse: em nome de Jesus. O que eu tive que usar? Arma espiritual. Ter discernimento, a gente tem que saber. Não adiantava eu chegar lá e conversar com ele, dizer: olha, você precisa procurar ajuda e não sei o que. Você precisa de ajuda espiritual. Há demônios que só saem com jejum e oração. Jesus disse: abra os teus olhos. Às vezes você está acostumado a usar as armas humanas e acha que isso vai resolver tudo na sua vida. Há momentos da nossa vida que nós vamos ter que saber usar as armas espirituais. Isso se chama discernimento. Você tem que saber o que é humano, mas também tem que saber o que é espiritual. Amém? Deus viu isso em Eliseu. Deus olhou para ele e disse: esse moço aí, ele sabe definir as coisas. Ele sabe o que é humano, mas ele também sabe o que é espiritual. Ele sabe que utensílio usar ali e sabe que utensílio usar aqui. Na história do relacionamento culto de Elias com Eliseu, Eliseu pediu algo para Elias, e Elias disse assim: tá bom, se você me vir subir, então você vai receber. E várias vezes Elias disse para Eliseu: fica aqui. Ele disse: de jeito nenhum, eu vou com você. Eliseu sabia que o que ele tinha para receber dependia de uma posição espiritual dele. Amém? Armas humanas são para humanos. Armas não humanas são para aqueles que conhecem as armas espirituais. Amém? Cuidado, às vezes você está usando arma que não é para usar. Comece a usar as armas espirituais. Tem discernimento. Efésios capítulo 6, a vossa luta não é contra carne nem sangue. Paulo disse assim: abre o teu olho. Às vezes você está lutando contra alguém, e o teu inimigo não é a pessoa, é o que está influenciando ela. É isso que Paulo quis dizer. Amém? Segunda coisa que Deus viu em Eliseu, foi algo muito importante que eu percebi. Versículo 19 diz assim: e partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi. Eliseu estava trabalhando. Eliseu era um moço, um jovem trabalhador. Era outro segredo de Eliseu. Talvez ele até soubesse que ele seria o sucessor de Elias. Talvez Deus já havia falado com ele, ou então ele sabia que havia um chamado para a vida dele. Mas ele não ficou parado, irmãos. Ele continuou trabalhando, desenvolvendo as suas coisas, cuidando das suas coisas. Ele continuou fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Não é porque nós somos escolhidos que nós temos que ficar em casa sem fazer nada. Deus nos chamou para fazer alguma coisa. Jesus disse: o meu Pai trabalha e eu trabalho também. Há um engano das pessoas achando que quando chegar no céu não vai trabalhar. Até no céu você vai trabalhar. Trabalho, irmãos, é um privilégio. Você sabia que trabalho é um privilégio? É um privilégio. Quem aqui já não ficou muito triste, chateado quando perdeu o emprego? Ou quando não conseguiu o emprego? Porque precisava. Trabalho é um privilégio. Eliseu estava trabalhando. Deus escolhe aqueles que estão trabalhando, que estão envolvidos nas coisas dele, que se dispõem a trabalhar. Talvez Eliseu até sabia do chamado, mas ele continuou trabalhando.
Por isso, meu querido, se levanta, acha uma junta de boi, vai fazer alguma coisa. Tinha uma época na igreja, hoje não, porque estão todos trabalhando, mas uma época, alguém chegava para mim, pastor, preciso trabalhar. Eu dizia assim, geralmente os homens, eu dizia, ó, vem trabalhar comigo aqui na igreja, Deus vai abrir a porta para você. E as pessoas vinham trabalhar na igreja, e daqui a pouco, já abriu uma porta, já ia trabalhar. Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes? Porque Deus, Ele olha diferente para aqueles que trabalham. Você tem um trabalho para o reino. Se Deus olhar para você e ver você trabalhando, disposto, animado, se você olhar, querido, e ver que é um privilégio pregar do amor de Jesus, que é um privilégio falar do amor de Jesus para as pessoas, que é um privilégio para nós ganhar as pessoas para Jesus, você pode ter certeza que Deus vai olhar diferente para você, e Ele vai te escolher para fazer coisas ou viver coisas que você nunca viveu, que você nunca fez na sua vida. É um privilégio. Deus vai olhar diferente para você, se você se dispor a fazer o que Ele quer. Terceira coisa que eu vi na vida de Elias. Elias, ele não era apegado às coisas desse mundo. Você quer ver? Diz ali, então deixou ele os bois e correu após Elias. O que foi que Eliseu fez? Matou os bois que ele tinha, 12 juntas, 12 vezes 2 é 24. Ele tinha 12 juntas de boi, matou todos os bois, não foi isso? Pegou a madeira do arado, fez um churrasco e chamou todo mundo para comer. Ele não tinha apego às coisas desse mundo. Ele deixou tudo para trás. Ele disse, você não tem ideia, irmãos, vocês não têm ideia de quanto custava uma junta de bois naquele tempo, caríssimo. Ele deixa tudo para trás. Ele deixou até a família, deixou tudo que ele tinha, as terras que ele tinha, tudo ele deixou. Pelo que diz as escrituras, Eliseu era uma pessoa que tinha muitas posses, ou pelo menos a sua família tinha. Nós temos que ser pessoas que não temos apego a esse mundo, até porque nós não vamos morar nesse mundo, nós não somos desse mundo. Nós vamos morar lá na nossa casa, que é nos céus, amém? Não podemos colocar o nosso coração nas coisas desse mundo. Eliseu não tinha o seu coração em nada desse mundo, o coração dele estava em Deus. Cuida bem daquilo que Deus te dá nesse mundo, mas o teu coração tem que estar lá em Deus, e não aqui. Eliseu sabia da importância de honrar o seu pai e a sua mãe, para que as portas se abrissem para ele. Escute, ele disse assim, deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu te seguirei. Beijar o pai e a mãe era o símbolo de honra aos seus pais. Ele diz, primeiro deixa eu ir honrar o meu pai, porque quem não honra o seu pai e a sua mãe, como vai honrar a Deus? Vai honrar quem, irmãos? Quem não honra o seu pai e a sua mãe. É o primeiro mandamento com promessa na Bíblia. Uma das primeiras coisas que o crente tem que aprender quando se converte é honrar o seu pai e a sua mãe. Eliseu sabia disso, e quando Deus viu isso nele, Deus disse, não, esse pode substituir Elias. Ele tem um coração bom, ele tem um coração que eu posso usar. Ele tem um diferencial, ele honra o pai e a mãe dele todo o tempo. Quem honra o pai e a mãe, com certeza vai honrar todos, vai honrar inclusive a Deus. Deus viu isso nele, Deus procura isso em mim e em você. Quando Deus tem um propósito maior na nossa vida, Ele quer olhar para nós e ver isso em nós. Quando eu me converti, e passado um tempo Deus me chamou para o pastorado, eu fui para a igreja e fiz uma oração para Deus. Eu disse para Deus, Deus, se é para mim ser pastor, então eu preciso ganhar primeiro a minha família para Jesus. E eu comecei a investir na minha família.
nos meus irmãos, no meu pai, na minha mãe, na família da pastora, e um a um foram se convertendo, foram recebendo a Jesus. Eu honrei os meus pais fazendo, sabe o quê? Apresentando Jesus para eles. E eles receberam a Jesus, conhecem a Jesus. Outra coisa importante que nós vemos na vida de Eliseu, é que Eliseu ele era uma pessoa precavida. Eliseu, ele tinha certeza da decisão que ele tomou. Então sabe o que ele fez? Olha o que ele fez, versículo 21 diz assim: e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo para comerem. O apóstolo Pedro, diz a Bíblia, que depois que ele negou a Jesus, ele voltou a pescar. Antes de conhecer a Jesus, ele era pescador. Conheceu a Jesus, e quando ele negou a Jesus, ele voltou a pescar. Eliseu, quando ele é chamado por Elias, sabe o que ele faz? Ele põe em fogo, ele acaba com o instrumento que podia novamente trazer ele à agricultura. Ele disse: eu não quero voltar, eu tomei uma decisão, eu não vou voltar atrás da decisão que eu tomei, então vou matar os bois, e assim eu não posso voltar à agricultura. Ele tinha certeza da decisão que ele tomou. Sabe o que ele fez na verdade? Ele disse assim: eu não quero ficar preso às coisas do passado, eu tenho agora um novo chamado, Deus vai me levar numa nova dimensão, então eu quero deixar tudo de lado, daqui para frente é algo novo. Você quer alcançar um sucesso maior na tua vida? Não fique preso às coisas do passado. As coisas do passado vão te impedir de você alcançar coisas novas no futuro, vão te impedir de levar você a algo maior de Deus. Às vezes Deus quer tirar do raso, te levar a um lugar bem alto, mas as coisas do passado estão tão pesadas na sua vida que você não consegue subir a montanha. Então se livra das coisas do passado. Tem coisas do passado que estão te prendendo, pensamentos, ressentimentos, pecados que acompanham. Abandona, e você vai voar como as águias. Amém? E por último, o que a gente vê do motivo porque Deus escolheu Eliseu, olha que tremendo, porque diz assim, também o versículo 21. Então se levantou Eliseu e seguiu a Elias e o servia. Fala essas três coisas, que interessante. E é vírgula após vírgula, e é pausa após pausa. E ele diz assim: então, se levantou Eliseu e seguiu Elias e o servia. Quem escreveu queria deixar bem claro que Eliseu teve três atitudes que fizeram a diferença na vida dele. Três palavras que mudaram a vida de Eliseu, que pode mudar a tua vida também. Diz assim: Eliseu se levantou, seguiu Elias e o servia. Tem pessoas que querem crescer, mas não querem se levantar. Eu quero alcançar, eu quero o melhor de Deus, eu quero isso para minha família, eu quero isso para minha vida, eu quero algo grande para minha casa, mas não quer se levantar. Se levantar quer dizer ter uma atitude que leve a isso, consertar as coisas erradas. Primeiro, se você quer alcançar algo grande, algo poderoso, quer alcançar algo que seja significativo na tua vida, você precisa em primeiro lugar se levantar. E se levantar significa ter uma atitude. Você precisa fazer, você precisa consertar primeiro as coisas erradas. Depois diz assim: e Elias o seguiu. Tem gente que quer crescer, mas não quer seguir.
não quer aprender. Tem muita gente que quer as bênçãos que Jesus pode proporcionar, mas não querem seguir a Jesus. E seguir aqui significa aprender. Como é difícil a gente sentar para aprender, né? Mas como é tão fácil sentar para assistir um jogo de 1h30, um filme de 2 horas. Os homens que gostam, né, de futebol, 90 minutos, 1h30 assistir um jogo. Parece que é tão bom. As irmãs que gostam, né, de melhorar a aparência, vão para o salão, às vezes ficam 6 horas, 8 horas, para arrumar-se para o seu esposo. É tão prazeroso, porque no final, quando olhar no espelho, vai dizer, puxa vida. Ou então receber do marido, né, que linda que você está. O duro é quando ela chega em casa e diz assim, você percebeu alguma coisa em mim? Não. 8 horas no salão. Como é bom a gente crescer, mas a gente não quer aprender. A gente gosta de tanta coisa que não acrescenta nada na nossa vida, mas a gente tem muita dificuldade. Agora mesmo, ler a Bíblia, são poucos versículos, capítulos em cada dia, mas vai chegar daqui 2, 3 meses, vai ter gente que diz assim, não, muito difícil, pastor, não consegui, me perdi. Eu quero crescer, mas é tão difícil aprender. E aí diz assim, e ele o servia. Queremos crescer, mas não queremos servir. E eu vou dizer algo para você, porque ser servo é uma das qualificações para aquele que quer chegar aos céus. Servir é essencial para você ser servido. Servir não é uma opção, é um estilo de vida daqueles que servem a Deus. E Deus viu isso em Eliseu. Deus viu que Eliseu estava disposto. Deus viu que Eliseu realmente queria seguir Elias. E Deus viu que Eliseu queria servir. O coração de Eliseu só queria servir Elias. Ele não sabia que Elias seria levado aos céus ainda. Ele não sabia. Ele não sabia quando ele aceitou. Então ele estava disposto a servir Elias, ser servo de Elias. E Deus o recompensou. Amém? Aí a gente vê, por que Eliseu? Por quê? Porque Eliseu era diferente, irmãos. Porque Eliseu era tudo isso que nós vimos aqui. Porque Deus olhou para Eliseu e viu que Eliseu era diferente. Amém? Fica de pé, irmão.